e-social. Só de ouvir esse nome, muita gente já sente um arrepio, não é verdade? Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas na realidade ele é a espinha dorsal digital de como as relações de trabalho funcionam hoje no Brasil. E nesta análise a gente vai desmistificar esse sistema de uma vez por todas. E vamos combinar. Quem nunca se sentiu um pouco perdido com tanta sigla, tanta obrigação trabalhista? CAGED, RAIS, GFIP. A lista parece não ter fim. Pois é, o e-social nasceu justamente com a promessa de ser um mapa para a gente conseguir navegar nesse labirinto com mais clareza. E para entender tudo isso, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa definindo o que é o sistema, depois a gente vê quem precisa usar, como ele opera no dia a dia, vamos decifrar a linguagem própria dele e, por fim, entender o impacto gigantesco que ele tem. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Afinal de contas, o que é o e-social? O nome oficial é bem comprido, Sistema de Escrituração Digital. Mas olha, a melhor analogia é pensar nele como o sistema nervoso central do mundo do trabalho aqui no país. É na verdade um grande projeto do governo federal que centraliza num lugar só todas as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. E os objetivos por trás dele são muito claros, sabe? A grande ideia é simplificar a vida de todo mundo. Acabar com aquela coisa de ter que enviar a mesma informação várias vezes para órgãos diferentes. Isso, claro, melhora a qualidade dos dados e, um ponto super importante, garante um tratamento mais simples e justo para as micro e pequenas empresas. Certo, mas essa obrigação ela vale para quem exatamente? Olha, a regra geral é bem abrangente. Basicamente, se existe uma contratação de mão de obra, o e-social entra em cena. Isso vale para empresas de todos os tamanhos, órgãos públicos, produtores rurais e, sim, até para o microempreendedor individual, o famoso MEI, a partir do momento em que ele contrata o primeiro funcionário. Mas como em toda regra, existem exceções importantes. O MEI que trabalha por conta própria, sem ninguém contratado, está isento. O mesmo vale para fundos de investimento e para aqueles órgãos que estão numa situação sem movimento. É fundamental conhecer esses detalhes para não ter dor de cabeça. Agora, vamos para a parte mais prática. Como é que as informações saem da empresa e chegam lá no governo de forma segura e correta? O fluxo é todo digital e segue 4 passos bem lógicos. Primeiro, a empresa gera um arquivo, num formato específico chamado XML. Segundo, esse arquivo precisa ser assinado com certificado digital, que é como uma assinatura com validade jurídica, sabe? Garante quem enviou e que nada foi alterado. Terceiro, o arquivo é transmitido. E, por último, o sistema devolve um recibo, que é a prova de que deu tudo certo. Para fazer esse envio, existem basicamente 2 caminhos. As empresas maiores, que já usam softwares de gestão, geralmente usam o que a gente chama de web service, que automatiza tudo. Já os empregadores menores, como um MEI, por exemplo, podem usar o portal e-social, que é o site do governo onde os dados são preenchidos manualmente. Para operar bem no e-social, a gente precisa aprender a falar a língua dele. E as 2 palavras mais importantes que todo mundo precisa conhecer são eventos e qualificação cadastral. Eventos, de forma bem simples, são os pacotes de informação. Pensa neles como se fossem registros digitais de cada momento importante na vida de um trabalhador dentro da empresa. A admissão é um evento. O aviso de férias é outro evento. O desligamento, mais um evento. Para ficar mais concreto, olha só alguns exemplos. O evento S1000 é o pontapé inicial, é o cadastro da empresa. Já o S2200 é o que oficializa a contratação de alguém novo. E o S1200 detalha o salário todo mês. Cada código desses tem uma função muito precisa para manter todo o histórico do trabalhador organizado. E a importância de fazer isso certinho fica muito clara numa frase do próprio Manual do E-Social, que diz que a base de tudo é a consistência dos dados cadastrais. Traduzindo, se a informação não estiver correta, nada funciona. E isso nos leva direto para a tal da qualificação cadastral. Antes de aceitar qualquer informação, o sistema faz uma checagem automática dos dados básicos da pessoa. Nome completo, CPF, data de nascimento, cruzando com as bases da Receita e da Previdência. Se tiver qualquer coisinha diferente, o envio é bloqueado na hora. Isso pode atrasar uma contratação, um pagamento, ou seja, a precisão dos dados aqui não é só um detalhe, é uma exigência. Ok, já vimos os detalhes. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. No fim das contas, por que o e-social representa uma mudança tão grande assim? A grande revolução está na simplificação. O e-social, na prática, aposentou uma série de obrigações antigas que a gente tinha que fazer. O CAGED,
A RAIS, a GFIP, até o antigo livro de registro de empregados em papel, tudo isso foi consolidado em um único fluxo de informação. É muito menos retrabalho. E os benefícios são bem visíveis. Menos redundância significa menos trabalho e uma chance bem menor de cometer erros. Aquela validação prévia garante dados de mais qualidade, o que, por sua vez, deixa os processos mais ágeis e a fiscalização do governo mais transparente e eficiente. E aqui está o ponto crucial. As informações que vão para o e-social alimentam automaticamente outros sistemas do governo, como a DCTF Web e o FGTS Digital. Na prática, isso quer dizer que o processo de calcular impostos e gerar as guias de pagamento do FGTS fica centralizado e muito mais direto. O ciclo se fecha de um jeito bem inteligente. Portanto, o e-social é muito mais do que só uma obrigação burocrática. Ele é, na verdade, o alicerce para a digitalização completa das relações de trabalho no Brasil. A questão que fica no ar não é se as empresas vão se adaptar, mas o quão bem preparadas elas estão para operar de verdade nesse novo cenário digital.